E depois de muito tempo, eu decidi pintar uma aquarela. Fala galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer, sejam muito bem-vindos. Bom, como você já deve ter visto aí, o vídeo de hoje é um pinte comigo e eu vou fazer uma aquarela aqui com vocês, porque eu fiquei meses e meses sem fazer nada, sem pegar no pincel, sem mexer na minha aquarela. Isso gerou algumas questões que eu queria conversar um pouco com vocês, porque eu acho que pode ter mais alguém passando por isso e talvez as minhas palavras possam ajudar um pouco. Bom, antes de mais nada, eu queria pedir desculpa pela iluminação. Eu sei que tá péssimo, tá cheio de sombra, mas foi o melhor que eu consegui. Eu ainda tô vendo aqui qual que é a melhor forma possível dentro das minhas possibilidades, né, para fazer uma iluminação. Mas por enquanto é isso aí, gente. Então vamos falar de aquarela. Eu comecei a pintar com aquarela no ano passado. Eu tinha uma aquarela escolar que era da Léo e Léo. E eu lembro, gente, que eu comprei ela e eu juro que eu lembro que eu paguei tipo R$3,50, R$4,50. Foi muito barato. E aí eu resolvi ressuscitar ela que estava parada lá. E eu peguei ela e fiz um desenho, inclusive eu gravei um vídeo aqui pro canal, eu vou deixar aqui nos cards para você ver, porque foi a minha primeira aquarela. Eu tinha uma aquarela escolar e eu não tinha o papel adequado e foi assim que eu fiz. E na época eu amei o resultado, eu gostei muito, achei que ficou lindo, incrível, que eu tava super arrasando. E desde então eu comecei a me apaixonar e a procurar mais e mais, fazer mais desenhos. Cheguei a comprar um curso de aquarela, eu cheguei a fazer esse curso, um curso maravilhoso inclusive. E aí, como tudo que a gente vai treinando e vai fazendo todos os dias, repetindo, eu fui melhorando e fui gostando cada vez mais do resultado do que eu estava vendo. Investi numa aquarela de rica, como diria a Nanats. E também comprei folhas específicas para aquarela, que é super importante, porque até para você ter uma aquarela boa e você conseguir ver o resultado realmente dela ser uma aquarela boa, você precisa de um papel específico, porque senão a tinta não esparrama da forma que deveria no papel que não é específico para aquarela. Então tudo isso eu fui aprendendo. Agora eu comprei um curso de uma artista incrível que chama Ana Santos e ela tem alguns cursos lá no Domestika e eu comprei o curso dela de retrato ilustrado em aquarela, então vou começar a fazer esse curso também. Mas a questão é que antes disso eu já estava sentindo uma certa evolução. E aí, por vários acontecimentos, eu fiquei meses sem fazer nenhuma aquarela, sem treinar. E isso mudou totalmente a minha relação com a aquarela. Eu passei a ficar com muito medo, porque depois de tantos meses parada, eu sabia que o resultado não seria o meu melhor possível. E aí, como eu sou muito perfeccionista e eu também já estava numa pira de que, tipo, poxa, eu já estava nesse nível, eu não posso cair desse nível, eu comecei a ficar bloqueada, eu simplesmente não começava, não conseguia começar a pintar um desenho, porque eu achava que ia ficar ruim, então eu simplesmente nem começava. E isso acabou virando uma bola de neve, porque eu não queria pintar porque eu achava que ia ficar ruim pelo fato de eu ter ficado parada há muito tempo. Mas aí eu ficava mais tempo ainda parado, então era difícil de sair da minha própria lógica, entende? E foi aí que, procurando alguma coisa em uma gaveta, eu encontrei aquele primeiro desenho, aquela primeira aquarela que eu fiz no ano passado. E isso me fez refletir muito. Porque no final do vídeo eu vou mostrar para você e você vai ver esse desenho que eu tô falando, que foi a minha primeira aquarela. E você vai ver que é nítido, a diferença é nítida. E hoje é muito legal poder olhar para esse desenho e ver o quanto eu evoluí o meu traço, o quanto eu evoluí a pintura. E pensar também que aquele desenho foi feito com uma aquarela infantil que estava lá parada há anos, que já estava toda quebrada, surrada. E eu não fiz numa folha específica, eu fiz na folha que eu tinha, sabe?
Mas eu fiz com o que eu tinha e eu gostei muito do resultado naquele momento. E hoje eu olho para aquele desenho e eu ainda gosto do resultado porque eu sei as condições em que eu fiz ele e eu sei que ele me trouxe ao desenho que eu estou fazendo hoje. E eu vi que a cobrança que eu estava fazendo para mim mesma não tinha o menor sentido. Porque se eu for olhar, se eu não me engano, o vídeo que eu postei, que eu fiz no dia que eu fiz a primeira aquarela, foi em alguma coisa de maio. Se eu não me engano, foi maio de 2020. Ou seja, não faz nenhum ano que eu comecei a ter contato com a aquarela e olha a minha evolução, sabe? Não faz o menor sentido eu estar me cobrando desse jeito. E parando para pensar, o que eu estou fazendo é totalmente o oposto da minha lógica, porque naquele momento, naquela época que eu fiz a primeira aquarela, tudo que eu queria era ter os materiais que eu tenho hoje, era ter um papel legal, ter o pincel, ter aquarela, e eu não tinha nada disso, e eu me virei com o que eu tinha. E agora que eu tenho tudo isso, eu não vou fazer. Mas enfim, eu tive todas essas reflexões e eu queria compartilhar com vocês, porque muitas vezes a gente não percebe o quanto a gente é crítico com a gente mesmo. Geralmente mais crítico do que a gente seria com outras pessoas. Agora falando sobre a pintura, eu tô fazendo aí o meu ponto crítico, que é fazer os cabelos. Eu sempre tive muita dificuldade para fazer os cabelos, fazer movimento do cabelo, tal. E agora eu vou mostrar um jeito que eu tô testando fazer. E eu já vou deixar o alerta aí de imagens fortes, porque muita gente pode se assustar com o pincel todo amassado, mas eu vi essa dica lá no canal da Amanda Reis, que é uma youtuber que eu tô amando seguir, porque ela faz aquarelas lindas. E ela deu essa dica de bater bastante o pincel e deixar ele meio seco. Tem um nível certo de tinta, então tem que treinar bastante para dar certo. Mas a ideia é deixar nesse nível de tinta meio seco e bater bem o pincel até ele ficar assim mesmo, todo aberto, todo arreganhado. Isso pode dar um tique, mas eu concordo plenamente com o que ela fala lá, gente, que basicamente o material tá aí pra gente usar. Eu não vou ficar com dó do pincel, principalmente porque é um pincel que eu comprei para aprender mesmo. E eu comprei um kit com 5 pincéis, que foi R$ 25. Então, assim, definitivamente a minha última preocupação é estragar esse pincel. Olha, é a primeira vez que eu tô testando isso, mas eu já tô gostando bastante. Eu achei que do jeito que tá até agora tá bem natural, mas eu ainda vou colocar mais uns fios aqui, um por um, porque eu quero deixar como se fosse um cílios postiço mesmo, daqueles bem de drag, sabe? Bem volumoso, bem gigante. Então eu vou colocar ainda vários e vários fios aqui.
Agora vem o momento não erre, aprenda com os meus erros. Porque repare que eu já cometi um erro aí, que foi de não fazer um fundo para as sobrancelhas. O que acontece? Embaixo dos nossos pelos não é branco, tem a mesma cor da nossa pele. E eu pintei em volta da sobrancelha e não fiz o fundo da pele. E aí ficou meio esbranquiçado, como se fosse uma sobrancelha grisalha. E eu, tentando corrigir, o que eu fiz? Fui lá e taquei um monte de tinta marronzão, escurão em cima, achando que ia secar, ia ficar de boa, suave, levinho. Mas ficou bem mais forte do que eu esperava, ficou tipo parecendo que ela fez uma rena, assim, bem forte mesmo, bem marcada. Mas ok, é isso aí, gente, é vivendo e aprendendo, é para eu não esquecer mais e não cometer mais esse erro, né, porque, por favor... E sim, tem uma folha no meu cabelo porque tem uma samambaia linda, maravilhosa aqui em cima da minha cabeça. E às vezes cai folha aí na mesa, e na minha cabeça, e no quarto inteiro. E é isso, né? Eu que lute. E você acha que a drag acabou nos cílios postiço? É claro que não, porque eu também resolvi puxar o delineador ali, fazer um negócio meio Lady Gaga em Judas. E olha, ficou tudo. Eu amei. E se você gosta de aquarela e se você gostaria de ver mais vídeos sobre aquarela aqui no canal, comenta esse vídeo aqui com o hashtag aquarela para eu saber, porque assim eu consigo filtrar. E quanto mais gente comentar isso, mais vídeos eu vou trazer sobre esse assunto. Inclusive, se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo, deixa aí também que vai me ajudar bastante. Terminada então a minha última aquarela, chegou o momento da gente comparar ela com a primeira aquarela que eu fiz na minha vida. E aí vocês vão ver o que eu falei para vocês lá no começo do vídeo sobre a minha evolução. Essa daqui é a minha primeira aquarela, a primeira aquarela que eu fiz na minha vida.
Você pode ver a diferença que tem entre uma e outra. Como eu falei, é visível não só no traço do desenho, mas também na pintura, no movimento do cabelo. Várias coisas aqui eu consigo ver a diferença. É claro que tem muita coisa para melhorar, mas não faz nem um ano que eu comecei a pintar. Eu fiz poucos desenhos durante esse tempo e ainda assim eu consigo ver muito resultado, eu consigo ver uma evolução enorme. Eu vou deixar aqui do lado aquele vídeo em que eu fiz a minha primeira aquarela, vale a pena você dar uma olhada. E se inscreve aqui no canal para você também receber os próximos vídeos de aquarela que com certeza virão por aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. É isso, um beijo e até a próxima!